socialismo de Stalin, o que torna fundamental entender um pouquinho esse contexto histórico. O socialismo foi implantado na Rússia por Lenin através de um golpe em 1917. Com a morte de Lenin, Stalin e Trotsky disputaram o poder. Stalin queria fazer o socialismo em um só país. Trotsky sonhava com o socialismo no mundo todo, o que seria mais o ideal de Karl Marx. Apesar das diferenças ideológicas, no fim, os dois são cachorros de raças diferentes brigando pelo mesmo osso. Comentando sobre a diferença entre os dois, o professor José Monir resumiu assim: a maneira de matar. Stalin venceu Trotsky e implantou uma ditadura, o modus operandi do socialismo. George Orwell era socialista, mas trotskista, o lado perseguido. Assim, o que o autor está fazendo não é uma crítica ao socialismo, mas ao socialismo de Stalin, desenvolvendo a ideia de que o ditador soviético havia desvirtuado o socialismo de Karl Marx e, mais especificamente, de Lenin. Isso é visto no personagem de 1984, Goldstein, cujas ideias foram perversamente distorcidas pelo sociopata Stalin. Se criticamos os ideais socialistas do PT, eles retrucam, mas eles corromperam o ideal. O ideal é sempre perfeito, a prática é que é ruim. Por isso a afeição por Trotsky, o socialista que não está no poder, pois este é sempre melhor que o socialista que está pondo em prática os ideais marxistas. A verdade é a seguinte: socialismo é sempre ditadura. De certa forma, ninguém jamais praticou mesmo o socialismo, porque ele é impossível, ele é impraticável. E na Rússia, por exemplo, a revolução não se deu pelo proletariado, como dito por Karl Marx, pois nem mesmo havia indústria direito lá. Na prática, socialismo é por meio de exploração. E eu defino o socialismo assim: socialismo é produzir o mínimo pelo preço mais caro, e isso só acontece através de uma ditadura. Seja ela uma ditadura leninista ou stalinista, que pega em arma e sai matando todo mundo, ou uma ditadura fabiana, em que se vai aplicando o socialismo aos poucos, por meio de doutrinação, principalmente na escola. E apesar de diferente na atuação, ambos restringem nossas liberdades. Sob Stalin, milhões de pessoas foram assassinadas, de maneira direta ou indireta, em paredões ou por conta da política desastrosa socialista de Stalin. Na Ucrânia, por exemplo, ele coletivizou os campos. Não seria mais o mercado, as pessoas e a demanda a organizar o plantio, seria o governo. Resultado? 3,9 milhões de mortes de fome durante a crise, mais 6,1 milhões de crianças mortas nos anos seguintes. Essa tragédia ficou conhecida como Holodomor, em ucraniano, matar de fome. Os testemunhos nos países socialistas são de canibalismo, mães se prostituindo para alimentar seus filhos, tudo isso por conta da miséria. Esse é o socialismo de Stalin, de Mao Tse-tung, do PT. Esse é o socialismo. A coletivização dos meios de produção em qualquer época sempre gera fome. Quando o Estado domina a economia, há desgraça, não importa a cultura ou o povo. Ou seja, o tema do livro então seria: o socialismo de Stalin gera ditadura. A verdade, o socialismo de qualquer forma gera ditadura. George Orwell mirou em um, mas a sua bala serve para todos os socialistas. E é isso que a gente vai fazer aqui ao comentar este livro. Então, bora lá! Winston é o personagem principal desta distopia. Ele é um funcionário do partido que vive numa sociedade totalmente dominada pelo governo. O cartaz com a foto de um homem anuncia: o grande irmão está te vigiando. Em cada casa havia uma teletela, espécie de televisão que vigiava cada passo de cada cidadão. É daí, inclusive, que vem a inspiração para o Big Brother. Até dentro de casa, no seu foro mais íntimo, o Estado estava lá. Você tinha de viver e vivia por um hábito que se tornava um instinto, presumindo que cada som que fazia era ouvido e cada movimento, exceto no escuro, examinado. Como hoje, o Estado vigia como cultuamos, como criamos nossos filhos, tentando nos dizer que não podemos fazer homeschooling. Esse é o pensamento da esquerda. O grande irmão é o Estado e você é o irmão menor, que não sabe se proteger e precisa do cuidado do Estado para decidir em seu lugar o que é melhor para você. Esse olhar que tudo vê não é para a sua opressão, é para a sua proteção. O grande irmão é descrito assim: aquele que zela por ti. Você nunca viu isso aqui no Brasil? Há pouco tempo, Dória, no mesmo instante em que retirava nossas liberdades mais naturais, como o direito de trabalhar, ele dizia: vocês me elegeram para cuidar de vocês. Eu sou o grande irmão de vocês. Lembra do tema?
Em nome do seu bem, vou retirar suas liberdades. Como é essa sociedade dominada pelo governo? Como se faz esse controle, de acordo com George Orwell, em 1984? O domínio da linguagem. Esse governo opressor cria um novo idioma, nova língua, de vocabulário restrito, para não correr risco de se desenvolver nenhuma ideia. Nele, as palavras perdem o sentido original. Algumas frases são sempre repetidas pelo governo. Liberdade é escravidão. Guerra é paz. Ignorância é força. As palavras, portanto, não são mais símbolos que visam retratar a realidade, mas engodos com o objetivo de controlar a população. Um exemplo disso em nossos dias? Ideologia de gênero. A crença de que você nasce homem, mas pode ser o gênero que quiser. Note aqui o domínio da linguagem como estratégia para mudar a realidade. A palavra sexo era usada para pessoas e a palavra gênero era usada para palavras. Você pergunta, por que usar gênero para pessoas? Confundir mesmo e fazer uma separação entre sexo biológico e quem você é, homem ou mulher. Uma coisa é o seu sexo masculino, outra coisa é o seu gênero, que pode ser feminino, diz a ideologia de gênero. Repita a mentira 1000 vezes até que ela se torne verdade. Liberdade é escravidão, guerra é paz. Um homem pode ser uma mulher. E pronto, a mágica está feita. O idioma é uma das marcas que definem a identidade de um povo. Liberdade acontece quando o povo gera o Estado. Quando o Estado quer gerar o povo, temos opressão. Israel. Primeiro, existia a família de Jacó, que teve seu nome mudado para Israel. E o nome desse indivíduo dá nome à nação. Sim, pessoas, indivíduos, famílias geram o Estado. O Estado não pode produzir famílias. Essa família cresce e torna-se um povo. Dentre o próprio povo surge o libertador, Moisés, que os livra do Egito. A crença de que o Estado podia reformular a sociedade. E para fazer esse Frankenstein, vale retirar nossas em nome da construção de um grande povo. O Evangelho também se propõe a gerar um novo homem. Quem crê em Cristo, nova criatura é, afirmam os Evangelhos. Mas qual a diferença da genuína fé cristã para esses movimentos totalitários, já que os dois querem gerar um novo homem? O Evangelho o faz por meio do convencimento, os ditadores através do aparato governamental. Um missionário chegava a uma tribo indígena em que as pessoas andavam nuas e tinham valores totalmente diferentes dos de Cristo e fazia o quê? Colocava-os no paredão? Obrigava-os a ler a Bíblia? Não. A única arma era o convencimento. Mas como a esquerda faz no Brasil e no mundo? Obriga-nos a enviar os filhos para a escola, onde lá as crianças serão obrigadas a aprender o que o partido deseja. Assim, oprimindo-nos, eles geram o novo homem, o gay, o analfabeto e o defensor de um Estado gigantesco. Nessa sociedade do livro 1984, pensar é crime, crime-ideia. O pior de todos, pois dele saíam todos os outros, diz o narrador. Winston decide escrever um diário. Não era ilegal, nada era ilegal, pois não havia mais leis. Mas, se descoberto, havia razoável certeza de que seria punido por pena de morte, ou no mínimo 25 anos em um campo de trabalhos forçados. Escrever é pensar, escrever um diário é expressar o seu mundo, as suas particularidades. Em governos totalitários não existem mais indivíduos. Você notou a contradição? Não era ilegal, mas podia ser preso se fizesse um diário. Se não era ilegal, porque não havia mais leis, como ele podia cometer crime? O que está acontecendo aqui? O socialismo é baseado no materialismo. A tese de doutorado de Karl Marx foi baseada em Demócrito, filósofo atomista, que explicava que a matéria é tudo o que existe. Ora, se tudo o que existe é a matéria, Deus não existe. Se Deus não existe, não existem certo ou errado. Por isso, para os socialistas, a noção de certo e errado é apenas preconceito burguês para manter os operários escravizados. O problema é que a noção de certo e errado existe. Não dá para viver sem uma consciência moral. Até bandidos do PCC que não possuem escrúpulo algum, dentro de seu grupo, não permitem roubo ou traição, pois eles sabem que é impossível viver em grupo ou em sociedade sem isso. Então, num segundo, eles dizem que não existe certo e errado, e no segundo seguinte, estabelecem leis que não são leis. Por isso, esquerdistas são assim. Defendem crianças, logo em seguida, o aborto. Dizem que todas as mulheres são oprimidas pelo homem, mas quando um macho afirma ser uma mulher para competir com mulheres e espancá-las, elas aplaudem, eles aplaudem. Dizem que a mulher será livre quando o Estado a escravizar. Ora,
Mas eles não sabem que tudo isso é contraditório? As massas esquerdistas não, mas o grande irmão sabe. É que se não há certo ou errado, tudo o que coopera para a implantação de nossa ideologia esquerdista e comunista é certo. Tudo o que atrapalha é errado. Esse é o único código moral de qualquer esquerdista. Outra coisa interessante neste Estado sem liberdade do livro 1984 é o Ministério da Verdade. Verdade era aquilo que o partido dissesse, de maneira que o partido conseguiu o milagre de até reescrever o passado. Por exemplo, o partido havia, em fevereiro, proferido que a ração de chocolate não seria diminuída. Entretanto, a ração deveria ser diminuída de 30 para 20 gramas. Sendo assim, bastava pegar a promessa original e substituí-la por uma advertência, jogando no buraco da memória aquele primeiro documento. As profecias do grande irmão que não haviam se cumprido eram simplesmente reescritas. Winston vê toda a Londres numa miséria e queria saber se sempre foi assim. Mas ele não lembrava. Ele nem lembrava se o ano em que ele estava era mesmo 1984. O governo controlava o passado, lembra? Vou lhe dar um exemplo de como eles fazem isso aqui, em nosso país. A escola e a mídia vendem a ideia. Se liberar porte de armas, isso aqui vai ser um faroeste. Ora, mas o porte já foi liberado no nosso país. E não era faroeste. Mas você não se lembra disso, não é? Eles apagaram a sua memória. É o Ministério da Verdade controlando o passado. Outro engodo era o Ministério da Fartura, que andava de mãos dadas com o Ministério da Verdade. Tudo o que se sabia é que, a cada trimestre, quantidades astronômicas de botinas eram produzidas no papel. A mentira para manter o poder é o ar que os comunistas respiram. 2 minutos de ódio. Era um programa em que o traidor do partido, Goldstein, Trotsky, era exposto por suas ideias ridículas de liberdade de expressão, de reunião, por criticar o grande irmão e apoiar a Eurásia, inimigo mortal do partido. O povo respondia à propaganda com fúria, entrava em êxtase. Até Winston, que não concordava muito com aquilo, quando notava, estava lá engrossando o coro daqueles alucinados e até se sentia mal só de ver o Goldstein. Quando o grande irmão aparecia na tela, uma mulher o chamava de meu salvador, estendendo as mãos para a tela. Era claro que orava, diz o narrador. Tudo isso mostra que as massas são movidas por emoção, por caricaturas criadas por meio de marketing para destruir os adversários políticos do governo, do partido. No Brasil, 2 minutos de ódio se chama Jornal Nacional e o Goldstein se chama Bolsonaro. Outra marca desse e de qualquer regime totalitário, ausência de famílias. A família de Winston foi morta por criticar o partido, mas ele não se lembrava exatamente dessas coisas, pois o partido foi tão eficaz em seu papel de romper os laços, afeições e as memórias do povo com suas famílias, que sumiu tudo. O narrador explica assim: ele percebia que a tragédia pertencia a um tempo antigo, a uma época em que ainda havia vida privada, amor e amizade, e em que os membros de uma família se apoiavam uns aos outros, sem precisar saber o motivo. As crianças também eram doutrinadas, como em qualquer regime totalitário. Como não havia famílias, as crianças eram produzidas por inseminação artificial e criadas por instituições públicas. E como elas eram? Pequenos selvagens, incontroláveis. E, no entanto, nelas não se produzia qualquer tendência de se rebelar contra a disciplina do partido. Pessoas imorais, pervertidas, que lutam contra todo mundo, menos contra o governo. Os homens com mais de 30 anos tinham medo dos filhos, que ao menor sinal entregavam os pais à polícia do pensamento. E o projeto de controle exercido pelo governo criou muitos adeptos. Os cidadãos vigiavam os outros e até os filhos eram treinados para vigiar os pais. Você não está vendo isso? Alô? É da vigilância sanitária? Eu quero relatar um crime. Um pai de família saiu hoje para trabalhar e uma senhorinha aqui de casa, aqui do lado de casa, saiu para cultuar ao seu Deus. Um lugar assim, como descrito por George Orwell, só pode ser narrado da seguinte maneira. Embora o sol brilhasse e o céu fosse de um azul berrante, parecia não haver cor em coisa alguma. O que está em debate aqui no livro 1984 é a liberdade. Quem está certo? Os socialistas que, em nome do bem, privam o povo da liberdade ou os liberais, que acreditam que basta conceder liberdade e todos os problemas se resolverão. Liberdade para fumar maconha, liberdade para
casamento gay, liberdade para as prostitutas se prostituírem e isso não ser ilegal. Os socialistas diziam que no Estado socialista, o cidadão comum seria tão evoluído que escreveria como Shakespeare. Os liberais, entretanto, acreditam que a liberdade produziria a moralidade em um alto nível na sociedade. E como nós, cristãos, respondemos a tudo isso? A ambos os lados, com o relato do católico Alex Tocqueville. Alex queria entender por que a democracia em seu país, em nome da liberdade e da igualdade, havia falhado tanto, mas prosperava nos Estados Unidos. Por isso, ele foi morar na terra do tio Sam. Sua conclusão? A religião protestante era a base da liberdade daquele povo. No Novo Mundo, a democracia não está oculta na noite dos tempos ou nos desígnios da providência. Ela foi trazida pelos imigrantes, pelos puritanos, os calvinistas da Nova Inglaterra ou pelos quakers da Pensilvânia, como um princípio religioso formador da nova pátria. E Tocqueville continua: na América, é a religião que leva as luzes. É a observância das leis divinas que conduz o povo à liberdade. Nazismo, fascismo e comunismo tinham uma coisa em comum. Todos eram revolucionários. Queriam destruir a sociedade e reconstruir, do dia para a noite, uma sociedade totalmente nova, sem nenhuma das influências que moldaram o Ocidente, principalmente a fé cristã.